graça, Rei dos céus. Unido a Ele não morrerei, comprado por seu sangue fui. Minha vida oculta em Cristo está, em Cristo Deus meu Salvador. Unido a Ele não morrerei, comprado por seu sangue fui. Minha vida oculta em Cristo está, em Cristo Deus meu Salvador. Amém, queridos. Hoje nós vamos meditar no livro de Romanos, capítulo 1, verso 3 e 4, dando continuidade ao estudo da carta aos Romanos. O texto diz assim: acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. No original, a frase Jesus Cristo, nosso Senhor, não está onde a versão autorizada a coloca, vem no fim da declaração. E eu me propus colocar deste modo: vemos, pois, aqui o apóstolo nos falar acerca deste Evangelho de Deus, ao qual ele já havia feito referência. Ele se regozija no fato de ser servo de Jesus Cristo. Ele foi chamado para apóstolo e foi separado para o Evangelho de Deus, o qual, diz ele, antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Mas a questão agora é: que vem a ser este Evangelho de Deus acerca de seu filho? Pois bem, é isso que ele começa a desvendar para nós aqui hoje. E, portanto, há certas coisas que de imediato devemos considerar, salientar e sublinhar. A primeira coisa, a primeira verdade que temos que defender é que o Evangelho é acerca do Filho de Deus. Esse é um ponto nevrálgico, o cerne e o centro do Evangelho. Isso de evangelho cristão e de cristianismo sem Cristo não existe. O cristianismo é Cristo por definição. Pois bem, isso é algo que parece-me, como se vê tão claramente no Novo Testamento, sobre o que não pode haver qualquer discussão ou argumento. Não há tal coisa como o cristianismo sem a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso não significa que o Senhor Jesus Cristo é, entre aspas, portador de boas novas vindas de Deus. Não, não. Significa que Ele próprio é a boa nova. As boas novas são a pessoa e o que a pessoa realizou. Não é apenas que Ele faz parte de uma grande série de profetas e de mestres levantados por Deus. Não, não. Há uma singularidade absoluta aqui. Ele mesmo, Cristo, é absolutamente vital e deve ser sempre central e está na posição mais proeminente. Ora, é isso que constitui, eu diria, a plena singularidade do evangelho cristão. Examinem qualquer religião que quiserem, geralmente encontrarão um nome associado a ela. Mas em nenhuma delas se pode dizer que esse homem, em particular, é absolutamente essencial. Você tem aí o budismo, mas podem ter o budismo sem Buda. Vocês têm o confucionismo, mas podem ter confucionismo sem Confúcio. É mais ou menos acidental que um homem propague aquele ensino. Mas o homem mesmo não é essencial ao ensino. O que é vital em todas essas religiões é o ensino em particular. No entanto, aqui, quando chegamos ao domínio da fé cristã, toda a situação é absolutamente diferente. Tiremos a pessoa e não haverá mensagem nenhuma. Não há evangelho nenhum. Não haverá ensino. Não haverá nada. Em outras palavras, a ligação entre o nosso Senhor como pessoa e o cristianismo é obviamente algo que é de significação central. Me permita oferecer a vocês outro
contraste. Vejam a lei que foi dada aos filhos de Israel por intermédio de Moisés no Velho Testamento. Ora, Moisés não era essencial à lei. Deus poderia ter outorgado a lei por meio de José ou de qualquer outro. Ele escolheu Moisés para ser o intermediário, mas Moisés, como pessoa, não é parte vital da lei. Pode-se ter a lei sem ter ele, sem ter Moisés. Aqui, porém, estamos numa situação inteiramente diferente. Queridos, a mensagem, em sua totalidade, é acerca dessa pessoa. Ora, eu estou dando ênfase a isso por uma boa e suficiente razão. É que, embora seja quase incrível, não obstante, o caso é que ainda existem pessoas que são capazes de considerar-se cristãs e de ensinar o que elas consideram cristianismo sem sequer mencionarem o nome dessa pessoa. Mera ética, ou ensino ético para a sociedade. Não vem como um relacionamento específico com Deus através de uma pessoa. E que o cristianismo, então, consiste apenas em viver uma espécie particular de vida. E elas são capazes de falar disso e, aparentemente, de praticá-lo, sem mencionar ou estar em Cristo. Ou seja, aplicar o ensinamento à sua vida e à sociedade, melhorando a sociedade como se isso fosse uma filosofia que pode ser aplicada dessa forma. No entanto, certamente isso é uma verdadeira negação de toda a posição cristã. O Evangelho de Deus, Paulo afirma, é acerca de seu Filho. E sem ele, não há Evangelho. Sem ele, não há boas novas. As boas novas consistem nesta pessoa, no que Cristo veio fazer e no que ele fez e no que ele já consumou. Isso é o Evangelho. Portanto, queridos, essa é a primeira coisa e naturalmente o apóstolo se deleita em ensiná-la. Ele sempre o faz no início de qualquer epístola sua, de qualquer carta sua. Observem, por exemplo, também em Atos, capítulo 13, onde nos é dito que Paulo, viajando por Antioquia e pela Pisídia, pregou acerca da pessoa nesses lugares, como fazia em toda parte. Pedro fez isso em Jerusalém, por exemplo. Como vocês poderão ver em Atos, capítulo 2, esses homens pregavam Jesus, sua morte e a sua ressurreição. Eles pregavam a pessoa. Eles faziam ampla publicidade de Cristo. Eram chamados cristãos, obviamente, por esse motivo, por sua ênfase total a Cristo, a essa pessoa. As boas novas, o Evangelho de Deus acerca de seu Filho. E eu tenho acentuado a expressão acerca de, num sentido, porque é acerca dessa pessoa, e dessa pessoa somente. É um solus Christus. Por isso o apóstolo Paulo agora prossegue e nos diz quem a pessoa é. E vocês podem notar que a primeira coisa que ele nos diz acerca desta pessoa é que ele é o Filho de Deus. Essa é, evidentemente, mais uma dessas declarações principais e da maior importância. Se vê que Paulo faz logo esta grande asserção, que é a verdadeira essência da fé cristã, que é a pessoa histórica, Jesus de Nazaré, é o Filho eterno de Deus. Agora, vocês se lembrarão que a mesma ênfase é dada na Epístola aos Hebreus, logo no versículo 1, na forma de um contraste. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Então o autor continua e mostra a diferença entre esta pessoa e todas as demais. Nos mostra sua singularidade. Ele é a expressa imagem da sua pessoa. Ora, aí está também algo que é absolutamente característico de toda a argumentação do Novo Testamento. E, naturalmente, o apóstolo começa com isso, porque se isso não fosse verdade, não teríamos nenhum evangelho. Se essa não é a ênfase, não há evangelho.
Aí está a verdadeira essência da nossa mensagem. E como é natural, temos poderosa prova disso em toda parte no Novo Testamento. Foi acerca dessa pessoa que em seu batismo veio a voz do céu e de novo no Monte da Transfiguração dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Não há como exagerar na ênfase a esta verdade. E é absolutamente essencial que, como cristãos, nesta era moderna, com tanto pensamento indefinido e com a geral aversão por definições precisas, por precisão, tenhamos clareza quanto a essa verdade e estejamos prontos a contender e a lutar por ela, porque se a abandonarmos, então digo que não teremos nada mais que possamos chamar cristianismo. Essa é, claro, a reivindicação que nosso Senhor fez, e foi porque Ele a fez que o crucificaram. Foi porque, certa ocasião, Ele disse: eu e o Pai somos um, em João 10,30, que disseram: Ele se fez igual a Deus, Ele alega que é o Filho de Deus, e para eles, isso não passava de pura blasfêmia, e foi por essa razão que conspiraram e disseram que Ele devia morrer e ser eliminado. Esse carpinteiro, eles pensavam, esse sujeito, esse fulano, que não tinha pertencido às escolas dos fariseus, estava de fato afirmando que era um com Deus, o Filho de Deus e igual a Deus. Foi por essa razão, reitero, que ele foi crucificado. Devemos, pois, queridos, então, afirmar esta verdade. É o primeiro grande pronunciamento que fazemos como cristãos, que esta pessoa particular é o eterno e sempiterno Filho de Deus. Dizemos que ele não é um homem que adquiriu divindade, como muitos têm dito. Ele é e sempre foi o Filho eterno de Deus. Ele pode ser chamado seu filho de um modo que ninguém mais pode. Ele é o unigênito do Pai. Eis aí outra expressão que eu diria que é empregada a seu respeito no Novo Testamento tão poderosamente. Os homens foram criados por Deus. Ele não foi criado, ele foi gerado. É o único gerado, é o unigênito e, portanto, numa classe e categoria inteiramente peculiar a ele. E, naturalmente, não causa surpresa ver o Evangelho segundo Marcos, por exemplo, começar com essas palavras: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. De algum modo, ou de alguma forma, todos começam da mesma maneira. Assim é que o apóstolo, na forma particular que ele emprega nesta epístola, condensando a doutrina, em vez de expô-la elaboradamente, aqui ele nos anuncia que ele é um pregador das boas novas concernentes ao que Deus fez quanto ao seu Filho eterno. Aquele que é coigual e coeterno com o Pai. É natural que João o expresse a seu modo, que nós conhecemos tão bem. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. De novo, é a mesma coisa. É a verdade que pertence à essência mesma da fé cristã. O Filho de Deus, o unigênito, distingue-se de todos os demais. Pois bem, o apóstolo Paulo, e devemos estar atentos ao seu método, começa com a referida asserção. Depois, ele passa a provar a sua asserção. E o faz nos expondo duas declarações separadas concernentes ao Filho. E esta, é claro, é a mensagem cristã. Esta é a história cristã, se vocês preferirem, pois é a revelação dos fatos dos quais deduzimos todas as nossas doutrinas e que, portanto, constitui a mensagem cristã, a única mensagem cristã. E quão importante é que observemos atentamente o que o apóstolo diz aqui. Penso que veremos que cada palavra conta, cada palavra é de importância vital. Ele liga particular significação a todas as coisas que vai dizer. E notamos que nas duas declarações que ele faz aqui,
há alguns contrastes surpreendentes. Agora, observem Paulo. O evangelho é acerca do Filho de Deus. E o que é que tem? Bem, diz o apóstolo, ele nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Ele foi declarado em contraste com nasceu, filho de Deus. Não filho de Davi, filho de Deus em poder segundo o espírito de santificação, em contraste com segundo a carne, pela ressurreição dos mortos. Naturalmente, nós temos aqui de maneira espantosa, assombrosa, um perfeito sumário, uma perfeita sinopse da doutrina cristã. De que trata o Evangelho? Bem, o Evangelho não começa conosco, não começa com os nossos problemas, experiências e etc. Não começa com o homem, com a sociedade. É uma grandiosa proclamação e um grandioso anúncio de algo que Deus fez acerca desse seu Filho, que estava com ele, no seio do Pai, desde a eternidade, sem nenhum princípio, coeterno com o Pai. O que foi que aconteceu então? Bem, diz o apóstolo Paulo, a primeira coisa que aconteceu foi que ele foi feito da semente de Davi segundo a carne. E aqui eu desejo mostrar que cada uma dessas palavras é sumamente importante e de enorme significação. A frase é sobre ele, que ele foi feito da semente de Davi. Veremos, penso eu, que o apóstolo vai provar a sua afirmação de que o Filho sempre esteve no seio do Pai desde a eternidade, e que, em parte, ele o prova empregando a expressão foi feito. Então, o que é que significa essa expressão? Bem, pode se traduzir dessa maneira: ele tornou-se da semente de Davi segundo a carne. Ele tornou-se. Vocês percebem o significado disso? Ou também, se vocês preferirem, há outro modo de traduzi-la. A palavra aí traduzida por feito pode igualmente ser traduzida por começou a ser. Ele começou a ser da semente de Davi segundo a carne. Ele não era isso. Ele começou a ser isso. Ele foi feito da semente de Davi segundo a carne. Ou, na verdade, a palavra pode ser traduzida por vir à existência. Ele veio à existência segundo a carne. Pois bem, ao usar essa expressão, vê-se que o apóstolo Paulo está imediatamente provando a sua afirmação anterior. O Filho de Deus existia desde a eternidade. Mas então aconteceu algo. Ele começou a ser algo que ele não era antes. Não que ele começou a ser, ou que agora ele passou a existir. Vocês veem que imediatamente estamos no coração desta grande doutrina concernente à encarnação. João, em seu prólogo, tendo dito aquelas coisas magníficas e maravilhosas acerca do Verbo eterno que estava no seio do Pai, sem ele, nada do que foi feito se fez, e tendo dito que ele é a luz verdadeira que ilumina todo homem que vê o mundo, e assim por diante, de repente diz, irrompendo em sua grande mensagem, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É isso. É exatamente a mesma coisa que temos aqui. O apóstolo Paulo não a coloca nesta passagem em forma tão elaborada como faz em outros lugares. Porém, é a mesma doutrina. Em Gálatas, por exemplo, ele diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, feito de uma mulher, feito sob a lei. Gálatas 4:4. É a mesma coisa. Feito de uma mulher, Deus enviou seu Filho da eternidade, de onde ele estava antes, daquela existência que ele teve desde a eternidade com seu Pai. Mas, naturalmente, a exposição clássica disso, e a mais desenvolvida, é a que se acha em Filipenses. O apóstolo está exortando aquelas pessoas. O que ele tem em mente é algo muito prático. Seu desejo é que eles se amem uns aos outros. Então ele diz: não atente cada um para o que é propriamente seu,
mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E agora então vem a declaração, que sendo em forma de Deus, isto é, na eternidade, no seio do Pai, ele era em forma de Deus. Não teve por usurpação ser igual a Deus, o que significa que ele não considerava essa igualdade com Deus, essa forma de Deus, como algo a que apegar-se e que por seu interesse nunca deveria deixar escapar. Ele não se agarrava a isso. Então Paulo continua, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Na eternidade, a forma de Deus. Agora, porém, ele faz algo novo. Ele toma sobre si a forma de servo. A mesma pessoa ainda, mas assumiu outra forma, fazendo-se semelhante aos homens. A mesma palavra de novo, fazendo, começando a ser semelhante aos homens. E ele continua, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Filipenses 2, de 4 a 9. Ora, é isso exatamente que o apóstolo está nos dizendo aqui, nessas poucas palavras em Romanos, por assim dizer. Foi feito da semente de Davi, segundo a carne. Ele entrou no mundo dessa maneira. O Filho, o único Filho, o Filho de Deus. O Filho de Deus começou a existir na carne. Aí está o nascimento do menino de Belém. Aí está esse mistério e essa maravilha, essa obra maravilhosa da encarnação. E naturalmente, como já vimos, isso é o cumprimento da profecia do Velho Testamento, de profecias do Velho Testamento. A profecia era que nascerá o sol da justiça e salvação trará debaixo de suas asas. Por exemplo, Malaquias 4:2. Ou veio para o que era seu, de João. Ele não nasceu como os demais seres humanos. Ele veio da eternidade para o que era seu. Ele era na forma de Deus. Ele agora começa a ser noutra forma. Esse não é o seu começo. É somente o seu começo nessa forma. É somente o começo segundo a carne. Naturalmente, esta verdade é tão central e tão importante que não há a mínima possibilidade de exagerar sua centralidade e sua importância. E agora então nós podemos examinar o próximo termo. Ele foi feito, diz, segundo a carne. Temos aqui outra coisa que precisamos definir com cuidado e com extremo rigor. O que é que significa o termo carne nesse ponto? Vocês verão nas Escrituras que, obviamente, ele é empregado de diferentes maneiras e que traz diferentes sentidos, mas sempre vocês poderão determinar o significado preciso, estando atentos ao respectivo contexto. E aqui o sentido é mais que evidente. O termo aqui é posto em contraste com a declaração segundo o Espírito de santificação. E tem também o sentido de em forma humana. Ele foi feito em forma humana da semente de Davi. Por certo, vocês se lembram dessas mesmas expressões em Filipenses: forma de Deus e forma de servo, semelhante aos homens. Assim aqui Paulo está se referindo ao que o Filho de Deus se tornou com relação à sua natureza humana. Todavia, devemos ser muito cuidadosos nesse ponto. Carne não significa simplesmente o corpo. Havia na igreja primitiva algumas pessoas, alguns hereges, que negavam até que ele tenha vindo verdadeiramente no corpo. Eles diziam que ele assumiu um corpo tipo fantasma, a aparência de corpo, que absolutamente não era um corpo como o nosso. Pois bem, a declaração do apóstolo que estamos estudando contradiz claramente e completamente esse ensino errôneo. Ele de fato foi feito carne. Porém, essa expressão não significa tão somente corpo, nem se refere ao corpo em oposição à alma. O ensino do Novo Testamento é que o nosso Senhor era verdadeiramente homem e que ele não somente possuía corpo humano, mas também alma humana. Ele entrou numa plena humanidade,
numa natureza humana completa. Carne, portanto, significa nesta passagem tudo o que constitui a natureza que um filho deriva dos seus progenitores, ou, como tem sido expresso na igreja desde o princípio, ele tinha um verdadeiro corpo e uma alma racional. Em outras palavras, é um erro pensar em nosso Senhor como Filho de Deus, tendo tão somente corpo humano. Ele tinha alma humana também, tinha mente humana. E é essencial que tenhamos isso presente em nosso pensamento. Se isso não fosse verdade, ele não seria o nosso Salvador. Ele não poderia salvar os homens, se não se tornasse homem num sentido real. Assim se vê uma declaração semelhante sobre ele em Lucas 2:52. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Ele podia crescer em sabedoria e em estatura, e cresceu. Desse modo, a declaração é que ele assumiu verdadeira natureza humana, e assumiu essa natureza humana obtendo-a da Virgem Maria. E o resultado é que vemos nos 4 evangelhos que ele não somente cresceu, mas também experimentou fome, experimentou sede, experimentou tristeza, toda a gama de sentimentos humanos. Ele padeceu dor e morreu literalmente. Agora vocês veem como é importante asseverar a sua plena humanidade. Havia hereges que diziam que o Filho eterno de Deus, o Cristo eterno, entrou no homem Jesus em seu batismo e saiu dele na cruz, de modo que o Filho eterno de Deus não morreu, só morreu o homem Jesus. Isso falseia o ensino do Novo Testamento. O Filho eterno de Deus tomou sobre si uma verdadeira natureza humana, não somente o corpo, mas também a alma, a razão, a mente e o entendimento. E ele morreu tão verdadeiramente como qualquer ser humano. Ele experimentou vergonha, sofrimento, sede, e tudo isso é descrito com extraordinários pormenores nos capítulos finais dos 4 evangelhos. E, portanto, eu digo que ele é o Filho do homem e o Filho de Deus. O Filho de Deus tornou-se Filho do homem, e constantemente, em seus dias na carne, ele se referia a si mesmo como Filho do homem. Vejam, por exemplo, o argumento como é colocado pelo autor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 2. Diz ele não tomou sobre si a natureza dos anjos, mas tomou sobre si a semente de Abraão. Ah, sim, definitivamente. Ele foi feito de uma mulher, foi feito sobre a lei, da semente de Davi, da semente de Abraão. Ele pertenceu àquela raça. Ele nasceu dos israelitas, segundo a carne, como Paulo vai argumentar no capítulo 9 desta grande epístola. Ele procede deles no que se refere à carne. Pois bem, essa é a tremenda verdade que o apóstolo está dizendo aqui, que ele assumiu esta nova forma, esta forma humana. Ele se fez semelhante aos homens. E vocês verão Paulo dizer nesta mesma epístola, no capítulo 8, que Deus enviou o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa. Não era carne pecaminosa, mas em semelhança de carne pecaminosa. E assim por diante. É importante que nos firmemos nessas verdades. Vejamos agora a expressão subsequente, da semente de Davi. Em sua carne e nessa forma humana, ele era da semente de Davi. E vocês podem notar que é essa descrição que dele nos é dada sempre no Novo Testamento. Mateus começa logo dizendo: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aí está. E é disso que se trata. Isso é o Evangelho. Esta pessoa é o Filho de Deus, é o filho de Davi, filho de Abraão. E naturalmente o povo reconheceu isso. Vocês se lembram do cego de Jericó? Ele se pôs a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vemos isso em toda parte. Vocês poderão ver Paulo dizer em 2 Timóteo 2,8: lembra-te de que Jesus Cristo
que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho. Por quê? Por que dar tanta ênfase à semente de Davi? Qual é o seu significado? Por que ele a menciona também aqui, quando está meramente introduzindo o seu assunto? E por que o faz em outros lugares repetidamente? A resposta, como nós vimos no sermão que o apóstolo Paulo pregou em Antioquia da Psídia, é que o significado disso reside no fato de que Deus tinha feito esta promessa específica ao rei Davi, que dos seus lombos e da sua semente viria o grande Messias, o grande Rei eterno, que estabeleceria o seu reino eterno. Se vocês percorrerem o Velho Testamento e examinarem as profecias, verão que Deus foi estreitando a sua promessa dessa maneira. Lá no Jardim do Éden, ele fez a promessa geral de que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. A semente da mulher é a humanidade toda, judeus e gentios. Ele viria da natureza humana, ele viria da humanidade. Mas depois, como vocês veem, Deus prossegue e estreita esta promessa. Em particular, será a semente de Abraão. Ele seria um hebreu. Eis aí agora a distinção entre os judeus e gentios. Embora provindo de toda a espécie humana, ele viria deste segmento particular, da semente de Abraão, dos israelitas, segundo a carne. Entretanto, Deus estreita mais a promessa. Ele deixa perfeitamente claro, e nós a obtemos mediante a boca de Jacó, que ele viria de uma particular tribo de Israel, da tribo de Judá, como está em Gênesis 49:10. Siló, este grande governante, virá de Judá. Mas a tribo de Judá contém grande número de famílias, pelo que Deus estreita ainda mais, limitando a promessa a uma família em particular, a particular linhagem e casa do rei Davi. Assim vocês veem que Deus preparou o caminho para o que haveria de suceder, e o Messias, quando viesse, não seria tão somente homem, não seria tão somente judeu, não seria tão somente da tribo de Judá, seria específica e particularmente da casa e da linhagem de Davi. E aí está a resposta, diz o apóstolo. E também é indubitável que ele dá ênfase a isso para mostrar que Cristo é o grande Rei eterno, aquele a quem coube introduzir o reino de Deus, reino sem fim, e que deve reinar como rei nesse reino para todo e todo sempre. Os judeus aguardavam a vinda desse Messias, que seria da semente de Davi. Eles se apegavam àquilo que eles chamavam as firmes misericórdias de Davi. Foi isso que Deus prometeu e, portanto, toda a argumentação do apóstolo tem por objetivo dizer que este Jesus é o Messias. Ele é da semente de Davi. Ele é aquele em quem as firmes misericórdias de Davi viriam sobre todos os povos. Notem como ele condensa a doutrina nestas poucas palavras. Mas ele a condensa ainda mais. Sem mencioná-la especificamente, ele enxerta a doutrina do nascimento virginal, pois nunca devemos esquecer esse fato. Aqui, me parece, ligamos o princípio de Mateus ao de Lucas. Em Mateus 1,16, a forma em que é colocada é a seguinte: e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Vocês têm aí uma longa linhagem, uma tábua genealógica. E lhes é dito que tal homem gerou o seguinte, que esse gerou o outro, e a linhagem prossegue, até que vocês chegam a um homem chamado Jacó. E Jacó gerou a José. Então vocês não leem que José gerou a Jesus, mas Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. E mais adiante, a narrativa nos informa que o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. E o relato continua:
falando das dificuldades de José e de que Deus lhe apareceu e lhe restabeleceu a tranquilidade. Mas vocês notam como as escrituras são cuidadosas, não gerado por José, mas José era marido desta Maria, de quem nasceu Jesus, e depois a explicação particular. Vocês podem ver exatamente o mesmo cuidado em Lucas. É claro onde se lê: e o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo, como se cuidava, entre parênteses, filho de José e filho de Eli, etc. Lucas 3, 23. Segue-se aí outra tábua genealógica. E embora haja diferenças óbvias entre as tábuas genealógicas de Mateus capítulo 1 e Lucas capítulo 3, a explicação é simples. Em Mateus temos a árvore genealógica de José, ao passo que em Lucas temos a árvore genealógica de Maria. E em ambos os casos, vocês podem ver que as Escrituras têm o cuidado de nos dizer que Jesus não era filho de José, era filho de Maria. E, portanto, Lucas nos mostra que Maria era descendente linear e direta do grande rei Davi também. Assim, o Senhor Jesus Cristo é da semente de Davi por meio de sua mãe, Maria. E dessa forma, queridos, dessa forma se cumprem as grandes promessas presentes nas profecias, por exemplo, de Isaías. Ouçam Isaías 9, verso 7. Do incremento desse principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino. Isaías 11, verso 1. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Que coisa maravilhosa são as Escrituras, queridos, que coisa maravilhosa. Vemos as profecias, vemos o cumprimento, mas o que nos prende a atenção neste ponto é a maravilha e a glória da encarnação. Pois quando chegou o tempo do nascimento de Cristo na história do mundo, a casa de Davi tinha caído num estado de grande rebaixamento, na verdade. Já não era a grande e maravilhosa árvore a espalhar longos ramos e ampla folhagem. Não. Praticamente tudo se fora, exceto o tronco. Tudo tinha virado nada, menos uma raiz. Mas o profeta disse: da raiz, do tronco, do simples rebento de Jessé, virá o renovo, o ramo. E foi o que aconteceu. Quando a casa de Davi estava, digamos, em seu ponto mais baixo, subitamente o maior fruto da semente de Davi apareceu. O Filho de Deus tomou sobre si a semente de Davi e assim nasceu como menino neste mundo. Mas há nisso outra significação maravilhosa, a que devo fazer referência para vocês. Os judeus ortodoxos, como vocês sabem, ainda estão esperando a vinda do Messias. Não acreditam que ele já veio. E a posição na qual eles ficam pé é esta: as suas escrituras lhes dizem que o Messias será da semente de Davi. Terá que ser. Mas eis a dificuldade deles. Todos os registros foram perdidos em consequência do que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. As tábuas genealógicas desapareceram. Vocês se lembram de que, na época do nascimento do nosso Senhor, havia aquele recenseamento periódico, e todos tinham que ir, cada um à sua cidade, segundo as suas casas. Vocês poderão ver isso em Lucas, capítulo 2. Eles tinham esses registros naquele tempo, mas não tem mais, não existe mais. Assim é que, se alguém aparecer agora afirmando que é o Messias, nunca poderá provar que pertence verdadeiramente à semente de Davi. Nós, porém, podemos provar que o Messias que veio era da semente de Davi. Os registros ainda estavam disponíveis, as genealogias ainda existiam, e José e Maria tiveram que ir a Belém, a cidade de Davi. É verdade comprovada historicamente. E aí podemos ver com clareza a cegueira que domina os filhos de Israel. Eles estão sem condição de provar que o Messias que estão esperando é realmente o Messias, e rejeitam aquele em cujo caso se pode comprovar, e foi comprovado, que é da semente de Davi.
ajusta-se aos registros e, com isso, cumpre a profecia. Esse é, pois, um argumento muito valioso para usarmos sempre que tentarmos evangelizar um amigo judeu. E um argumento sumamente importante e vital. Mas, finalmente, volto a dizer que o que certamente devemos ter conosco em nossas mentes é toda a grandeza e maravilha daquilo que Deus fez. Quais são as boas novas? Quais são as boas novas? As boas novas são que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Gálatas 4:4. Esse seu Filho que sempre estiver em seu eterno seio, o unigênito, coigual e coeterno com o Pai. Ele o enviou. O enviou dessa maneira, nesta forma humilde, para nascer criança em Belém, na carne, homem semelhante aos homens, e até em semelhança de carne pecaminosa. Ele veio nessa posição tão humilde por nós e pela nossa redenção. Como diz o hino, Cristo adorado pelo mais alto céu, Cristo, Senhor eterno e sempiterno, passado o tempo veio, contemplai-o. Rebento, sim, de um ventre virgem terno. Vejam sob o véu da carne a deidade. Salve, encarnado Deus, divino ser. Como homem entre os homens quis viver, Deus conosco, Jesus Emanuel, Deus conosco. Não é maravilhoso, queridos? Pois bem, essa é a doutrina que o apóstolo coloca diante de nós na passagem em foco. Pergunto se há alguém aqui, se há alguém que acha que eu não precisava gastar todo esse tempo dando ênfase a isso tudo. Haverá alguém tão tolo que chegue a dizer: olha aqui, não estou interessado na doutrina cristã, não entendo nada disso, e não tenho tempo para ficar ouvindo o ensino sobre a encarnação e a ênfase que você está dando ao fato de que não era um corpo, tipo fantasma. Não posso ficar me aborrecendo com tudo isso. Ah, meu caro amigo, seja cauteloso. Os 3 ou 4 primeiros séculos, em grande parte, foram tomados pela igreja infante na luta por esta mesma verdade. Surgiram heresias que negavam ou a humanidade do nosso Senhor ou a sua deidade, ou negavam que ele veio verdadeiramente na carne, ou que realmente sofreu. E os pais da igreja, com muita razão, viram que, se perdessem essas verdades, o evangelho seria perdido. E não haveria nem salvação, nem nenhum evangelho para pregar. E isso não vale somente para os primeiros séculos, vale para hoje. Posso ler para vocês algo que li ainda hoje à tarde, num semanário religioso publicado ontem? Ouçam, o título é Os Judeus e os Cristãos. Diz o escrito, e ele é ex-editor de uma faculdade teológica. O primeiro livro do Dr. Martin Buber, grande erudito judeu, que me veio às mãos, foi a famosa obra Eu e Tu. Já tinha avançado muito na leitura dele quando descobri, ou comecei a suspeitar, com incrédula decepção, que talvez ele não quisesse chamar-se cristão. Esse professor de teologia ficou surpreso e decepcionado ao ver que Martin Buber não se considerava cristão. Então ele diz, agora eu sei que ele não se diz cristão, mas dizer-se cristão e ser cristão são coisas muito diferentes. Deus sabe, eu não, se Martin Buber é cristão, fecha aspas. Ora, o Dr. Buber afirma que não é cristão, e não é cristão porque não crê nesta doutrina que estive expondo a vocês esta noite. Ele é judeu e não acredita que o Messias veio. Mas aí está um homem que diz, bem, isso não importa, provavelmente ele é cristão mesmo sem crer nisso, apesar de não reivindicar isso, apesar de não crer que Deus assumiu a carne, ou que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Embora ele não diga isso, é cristão porque é um homem excelente. Esse é o absurdo em que nós chegamos. Se ele é um homem excelente, mesmo negando essas coisas, ele é um cristão? Como assim? É nisso que dá, queridos. Mas ouçam mais isso, abre aspas, é fácil dizer que os judeus rejeitaram a Cristo e que ainda o rejeitam, mas será verdade? Fecha aspas. Depois, ele pergunta, abre aspas,
Será verdade que pessoas como Claude Montefiore e o Sr. Golianes ainda o rejeitam? Estou pensando agora não na doutrina do cristianismo, porém na relação pessoal deles com Cristo. O que parece é que Cristo pode ser aceito e rejeitado de muitas formas diferentes, fecha aspas. Isso tudo é um absurdo. Com isso, o escritor quer dizer que um homem pode afirmar que não crê que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus e, todavia, pode ser um bom cristão. De fato, ainda há algo mais em sua conclusão. Ele diz, abre aspas, estou certo, porém, que será bom abandonar o uso de rótulos. Um homem pode dizer-se cristão, outro pode dizer-se judeu, mas quando você ouve isso, porventura tem ideia do que há no coração deste e daquele? Ou de quais são as crenças que se acham em seu coração e em sua vida? Fecha aspas. Assim que é, queridos, vocês veem o absurdo? Conquanto o homem possa declarar que é judeu e não cristão, segundo a citada autoridade que eu estou mencionando, ele pode ser um excelente cristão. Vivemos dias desesperados, meus amigos. O homem que escreveu este artigo é um dos maiores defensores do Concílio Mundial das Igrejas. É um homem que afirma que todos nós devemos nos unir atualmente. Devemos jogar fora os nossos rótulos, diz ele. Bem, decidam-se vocês. No que me diz respeito, eis o que eu tenho para dizer. Não tenho comunhão com alguém que se diz cristão, se não crê que o Filho eterno de Deus se fez carne, se não crê que Deus enviou seu Filho e o fez de uma mulher, que o Filho eterno, o Cristo sempre eterno, tomou sobre si a natureza humana. Não posso dizer que há cristianismo enquanto houver alguma dúvida ou hesitação concernente a esta verdade. E a menos que eu esteja muito enganado, se não lutarmos sobre esta questão e não permanecermos firmes nesta verdade, descobriremos que temos traído totalmente a mensagem cristã, abraçando um tipo de ecumenismo, e temos traído a totalidade da gloriosa salvação cristã. É vital, é essencial que o nosso evangelho seja acerca do Filho de Deus, que foi feito da semente de Davi, segundo a carne. Permita Deus que todos nós tenhamos absoluta certeza sobre isso e que alicercemos a nossa fé sobre esta poderosa declaração inicial do apóstolo Paulo. Amém, queridos? Amém. Vejo o Cordeiro que ressurgiu, minha justiça e perfeição, o grande e imutável sou, o Rei da graça, Rei dos céus. Unido a Ele não morrerei, comprado por seu sangue fui, minha vida oculta em Cristo está, em Cristo Deus meu Salvador. Unido a Ele não morrerei, comprado por seu sangue fui, minha vida oculta em Cristo está, em Cristo Deus meu Salvador, em Cristo Deus meu Salvador, em Jesus Cristo, Jesus Cristo, meu Senhor.